Ok. Para a gente começar a formalizar aí a discussão sobre probabilidade, a gente começa lá de baixo, né? Lá do que a gente chama dos axiomas, tá? Dos axiomas. Né? Axioma, se vocês não sabem, aí é uma palavra que significa uma verdade tão básica na matemática que ela é aceita sem demonstrações, tá? Existe isso na matemática, obviamente não é assim, as pessoas não é aceito qualquer verdade como verdade básica, existe uma discussão, tal, e são coisas assim relativamente simples, tá? Então a gente vai começar dos axiomas da probabilidade. Ainda não estamos nos axiomas, a gente está só numa definiçãozinha aqui, os axiomas vão vir no próximo slide, tá? Mas assim, a definição aqui, primeira definição, antes de falar dos axiomas, é a definição de espaço de probabilidade discreto, tá? Espaço de probabilidade discreto. No nosso caso é discreto. Por quê? Porque nós somos cientistas da computação e cientistas da computação, a gente sabe, gostam de coisas discretas, né? É o nosso mundo, ele é discreto, né? O nosso mundo de zeros e uns, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, às vezes esse espaço de probabilidade ele nem sempre é discreto, ele pode ser contínuo também, tá? Na nossa definição aqui, no que a gente vai trabalhar, vai ser sempre discreto, mas pode ser contínuo. Probabilidade tem o mundo discreto e o mundo contínuo, tá? Às vezes a gente precisa apelar para o mundo contínuo para aproximações ou coisas do gênero. Mas na grande maioria dos casos, quando a gente está falando de algoritmo, a gente está no mundo discreto, tá? Então, esse espaço de probabilidade discreta, ele tem três coisas, aí, três componentes, tá? Primeiro, um conjunto ômega, tá? Chamado de espaço amostral, tá? Então, assim, esse ômega aqui, ele pode, né, a gente que está no curso de análise de algoritmo, ele pode ser confundido lá com o ômega da notação assintótica, né? Só que a gente eu não mudei aqui de propósito a notação, porque sempre usa um ômega lá na notação assintótica e sempre usa um ômega aqui para falar do espaço amostral, tá? É um símbolo padrão, tá? Então não vou mudar e isso fica não vai ter confusão porque o próprio contexto mostra como é que faz para distinguir as duas coisas, tá? É, então, assim, esse é um conjunto, tá? A gente chama de espaço amostral. Um conjunto, pode ser um conjunto de qualquer coisa, tá? Aí, eu sei que, assim, esse tipo de definição matemática é um pouco abstrato. A gente vai começar a ver exemplos, tá? Daí a gente tem um outro conjunto, que é esse F curvo, de todos os subconjuntos de ômega, tá? Então, se eu tenho um conjunto, eu posso ter subconjuntos desse cara aqui. É esse F aqui. F é o conjunto dos subconjuntos, tá? E cada um dos conjuntos, no F, a gente chama de evento, tá? Além disso, a gente tem uma função de probabilidade, tá? Então, vamos com calma que eu vou mostrar exemplos aqui para vocês, tá? Então, primeiro mostrando definição, depois a gente já traduz direto num exemplo. A função de probabilidade eu vou deixar para explicar depois, quando eu falar dos axiomas. Mas, basicamente, ela é assim, né? Como é que a gente lê isso daqui, né? Uma função que recebe como parâmetro um elemento desse conjunto e devolve um elemento desse conjunto aqui. Você pode pensar lá igual a função computacional. Ele recebe o que a gente chama de um evento, porque esse daqui é o conjunto de todos os eventos possíveis, e me devolve um número real positivo. Tá? Beleza. Exemplo, né? Para a gente não ficar perdido aqui. Vamos supor que o meu espaço amostral, esse conjunto que eu tenho aqui, ele é composto de 3 símbolos, tá? Eu gosto de deixar bem claro assim que esse conjunto pode ser conjunto de qualquer coisa, por isso que eu gosto de colocar símbolos aqui. Porque muitas vezes as pessoas elas induzem a gente a achar que esse conjunto aqui, ele é um conjunto de números, mas nem sempre são números. Tá? Pode ser letras, pode ser símbolos, pode ser qualquer coisa, né? E de fato, às vezes a gente se confunde se a gente bota números ali. Vocês vão ver mais para frente. Tá? Então, se o conjunto do espaço amostral são essas 3 coisinhas aqui, então o meu conjunto F
como eu falei, o F é o conjunto de todos os subconjuntos de ômega. Então percebam que, ó, eu tenho todos os subconjuntos aqui. Primeiro, o vazio, né? O vazio ele acaba sendo um subconjunto desse conjunto ômega aqui também, né? Agora, aqui, os conjuntos de tamanho 1, né? Aqui, os conjuntos de tamanho 2 e, por fim, o conjunto completo, o próprio ômega, tá? Mas o F é definido dessa forma. Tá? Então, se eu desse um outro ômega para vocês, o F é todos os subconjuntos daquele lá, né? Agora, se eu pegar um carinha aqui, por exemplo, esse daqui, né? Eu chamar ele de E aqui, esqueci um tracinho. Mas se eu pegar esse conjunto E, que é uma estrelinha com quadradinho, é um exemplo de um evento, que a gente chamou de evento. Então, isso é um evento, isso daqui é um evento, isso daqui é um evento. Todos esses aqui são eventos, tá? O F aqui é o conjunto de todos os eventos possíveis. Claro que isso não explica muita coisa, assim, tá? Mas vamos com calma que eu vou mostrar mais exemplos aqui para vocês. Mas assim, tá, talvez seja interessante esclarecer algumas coisas antes de continuar. Geralmente, eu vou falar bem por cima, mas esse sigma aqui, né, o espaço amostral, é o conjunto de todas as possibilidades. Sei lá, se você está pensando numa coisa que é aleatória, quando você, sei lá, joga um dado, então quais são todas as possibilidades desse dado cair? Ou se você está pensando em, sei lá, números da Mega Sena, são todas as possibilidades de números da Mega Sena, de números que podem cair lá na Mega Sena. Então, o sigma, a grosso modo, seria assim, espaço amostral que é o conjunto de todas as possibilidades, tá? E aí, o que pode ocorrer são subconjuntos de todas as possibilidades, né? Então, por isso que a gente chama de um evento, né? Que são todos esses caras aqui no conjunto F são eventos, que são assim, pode acontecer, sei lá, tais coisas, né? Dentro desse espaço gigante, tá? A gente já vai ver um exemplo aí, daí vai esclarecer, né? Bom, agora sim, a gente vem com os axiomas lá da probabilidade, onde a gente vai explicar o que é uma função de probabilidade, tá? Uma função de probabilidade. Esses são os axiomas de Kolmogorov, tá? O nome é desse matemático russo aí que descobriu, assim, ele colocou esses axiomas lá em 1930. Tá? De fato, levou bastante tempo, desde que começaram a estudar probabilidade até definirem esses axiomas, né, essas coisinhas mais básicas. Levou tempo para eles chegarem nessa conclusão aí, principalmente porque os axiomas eles tinham uma ideia de ter que juntar o mundo discreto com o mundo contínuo, né? E o Kolmogorov ele conseguiu fazer isso de maneira super elegante, assim, com 3 axiomas, que são esses três pontos aqui que eu destaquei, né? No nosso caso, como eu falei, a gente só vai trabalhar no mundo discreto, tá? Até porque lá no mundo contínuo isso daqui é definido de uma outra forma, né? Não dá para você falar de subconjuntos de um conjunto, então enfim. Mas assim, os axiomas eles são mais genéricos, mas eles estão sempre nesse formatinho aqui, tá? São 3 axiomas. Então tá. Como é que funciona isso daqui? Eu digo que uma função de probabilidade é uma função, eu já falei antes, né, que ela mapeia um elemento do conjunto F, ou seja, um evento, num número real positivo, tá? De tal forma que, primeira coisa, a probabilidade, para qualquer evento que eu pego lá naquele conjunto F, a probabilidade desse evento está entre 0 e 1. Tá? Perfeito, tranquilo, né? Não tem segredo. Segunda coisa, a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Ou seja, a probabilidade de todas as possibilidades soma 1. Né? Não pode passar de 1. Também é bem intuitivo nas coisas que a gente já entende de probabilidade. Tá? E aqui que acho que é um pouquinho mais complicado, mas também não é muito, né? Considere diversos eventos que são disjuntos, né? A gente já falou, eventos são conjuntos, né? Então, se eu pegar um conjunto aqui, um conjunto aqui, um conjunto aqui, se eles não têm intersecção, eles são o que a gente chama de disjuntos, tá? Então, se eles são disjuntos, a probabilidade da união entre eles é igual à soma das probabilidades individuais. Tá?
Soma da probabilidade do E1, do E2 e assim por diante, tá? Mas eles precisam ser disjuntos, tá? Eles não podem ter intersecção, tá? Então, assim, essas três coisas definem o que é uma função de probabilidade, tá? Esses são os axiomas da probabilidade, esses são os axiomas de Kolmogorov lá de 1930, tá? Em cima, é interessante notar que em cima dessas três coisinhas que são axiomas, são aquelas verdades mais básicas, né, que a gente assume sem precisar de uma demonstração, em cima disso a gente constrói toda a teoria da probabilidade, né, toda a teoria da probabilidade. A gente não vai ter muito tempo de ver aqui, né, mas é só com essas três coisas aí, tá? Eu vou mostrar alguns resultados ali mais para frente que são assim, são consequências quase diretas dos axiomas, mas a gente não vai chegar a ver a demonstração, assim, só porque a gente não tem tempo mesmo. Mas não são demonstrações complicadas. Bom, enfim, eu quero explicar agora no contexto dessa função de probabilidade, ou dos axiomas aqui de Kolmogorov, como é que as coisas se encaixam lá no nosso problema lá da verificação de polinômios, tá? Então, na verificação de polinômios, qual que era a parte aleatória ali que a gente tinha? Era aquela escolha do R, né? A escolha do número R. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, no nosso espaço amostral, ele vai ser o conjunto dos números que vão de 1 até 100 vezes D, que é a parte aleatória do processo, tá? Cada escolha, quando eu escolho assim R, que é igual a I, a gente vai dizer que é o evento simples, a gente vai dar esse nome, E de I, que é um evento simples, né? Tipo assim, só tem um carinha lá dentro, tá? Nesse caso específico porque assim, quando a gente volta lá quando a gente volta aqui, né, nesse exemplo aqui, a gente sabe que o F, esse F curvo, é o conjunto de todos os eventos possíveis, tá? No caso lá da verificação de polinômio, a gente só tem eventos de tamanho 1, né? Ou seja, esses eventos aqui, ó, que quando você sorteia o número I, você vai ter um conjuntinho I. O I tá único ali. Você não vai ter, por exemplo, sei lá, um I e um I'. Um I, duas linhas, sei lá. I' aqui. Ou IJ, sei lá. Você não vai ter dois. Você não vai ter um evento duplo, tá? Porque só sorteia um, né? Não tem problema, tá? Não tem problema. É como se a gente estivesse escolhendo que esses eventos duplos aqui, eles têm probabilidade nula de ocorrer. Probabilidade igual a zero. Tá? Bom, e aí, olha só coisas que a gente já começa a concluir aqui, bem assim devagarzinho, mas cheio de formalismo, obviamente. Olha aqui, ó. A gente disse que a gente vai escolher o R uniformemente, ou seja, com a mesma probabilidade, tá? Ou seja, a probabilidade do evento I, ou seja, sortear o número I, é exatamente igual à probabilidade de sortear o número J. Mas, até agora, nesse ponto, quando eu falo que o R é escolhido uniformemente, a única coisa que eu sei é que as probabilidades deles são iguais, mas eu não sei qual que é a probabilidade ainda. Tá? E aí, como é que faz para você entender mais coisas em relação a essa probabilidade? Bom, primeiro, segundo axioma ali, a probabilidade de tudo é igual a 1. Tá? Esse cara aqui. Né? Porém, se você pegar a união de todos os eventos aqui, você tem o próprio espaço amostral. Né? É como se você fizer a união de 1 com 2 com vezes com 100 vezes D. Isso daqui vai me dar o conjunto que é 1, 2, 100 vezes D. E esse conjunto aqui é o espaço amostral. Tá? Outra coisa que acho que não está escrito aqui é que esses eventos, como eles são simples, eles são disjuntos. Então, a gente sabe que a probabilidade da união deles é igual à soma das probabilidades individuais. Então, a coisa é até um pouco mais complicada do que isso, porque olha só.
Vamos tentar escrever isso daqui. Sei que a probabilidade, né? Vamos lá. 1 é igual à probabilidade de sigma, tá? Esse é o axioma 2, tá? E isso daqui é igual à probabilidade de E1 união com E2 união com etc, tá? A gente acabou de mostrar isso daí, tá? Se eu fizer a união de todos, vai dar o próprio sigma aqui. Tô falando aqui, né? 1 com 2, com 3, até o 100 vezes D. Só que, pelo terceiro axioma, a gente sabe que esses eventos aqui, eles são disjuntos. O E1, o E2, o E3, né? Porque eles são eventos unitários aqui, são conjuntos unitários, tá? Então, isso daqui é igual à soma das probabilidades individuais, certo? Aqui eu posso colocar o I, que vai de 1 até o 100 vezes D, tá? Só que eu sei que todas essas, né, como eu falei que o R é escolhido uniformemente, eu sei que todas essas probabilidades são o mesmo número, digamos, P. Então eu estou somando o mesmo número, P. Vai do 1 até o 100 vezes D. Ou seja, eu tenho 100 D vezes P, tá? E aí você bate agora isso daqui com isso daqui, né? O que você tem é assim, 1 é igual a... Perceba que eu fui fazendo diversas igualdades aqui, né? Então eu posso concluir que 1 é igual a 100 D vezes P. Se você isola o valor de P, você vai ter que P é igual a 1 sobre 100 vezes D, tá? E aí você concluiu que a probabilidade dos eventos individuais é igual a 1 sobre 100 vezes D. Tá? Então, por isso que eu estava falando. Né? As coisas elas são mais complicadas aí do que a gente imagina. Não dá para a gente sair usando a nossa intuição. Assim. Claro que, novamente, isso é uma questão de experiência também. Mas eu posso afirmar para vocês que eu, que tenho o costume de trabalhar com esses algoritmos aleatorizados aí, eu frequentemente eu me vejo assim, descendo até o fundo, tá? Para ter certeza que eu não fiz nenhuma bobagemzinha, tá? Para eu não, né, mesmo que a minha intuição leve para uma coisa, eu tento descer até o fundo para ter certeza que eu não estou fazendo nenhuma bobagem, né? Para não ter aquele problema igual daquele exemplo da mulher grávida, tá? Bom, um exemplo aqui, a gente gosta muito aí de sempre de trabalhar com esses exemplos de dados ou moedas, assim, porque são coisas bem, assim, de certa forma parecidas aí com o que a gente vai fazer, tá? Às vezes não precisa ser um dado só de 6 lados, um dado de 6 lados, pode ser, sei lá, um dado de 10, 20, 30, 1 milhão de lados, né? Você entender que onde é que entra a história de você traduzir coisas que teu algoritmo faz para um dado de N faces, né? Mas assim, um dado desses daqui, ele te dá um espaço amostral aqui, né? Que é definido como isso daqui, como esses símbolos, tá? Isso daqui não é um número, isso aqui são símbolos, tá? Esse símbolozinho, assim, tá? Claro que você poderia, né? Então você vai ver algumas pessoas escrevendo 1, 2, 3 aqui. Mas como eu falei, eu gosto de deixar bem explícita essa diferença entre os números e coisas que estão dentro do espaço amostral. Tá? Aí agora assim, só exemplos de eventos que a gente pode considerar. Porque eu tinha mostrado ali eventos, no caso do algoritmo ali, né? Do VP lá, o algoritmo de verificar polinômio. Os eventos eles eram eventos simples, né? Eles só davam conjuntos de tamanho 1, né? Mas no caso de um dado, assim, você pode considerar outros eventos, né? Então, tipo, por exemplo, que eu coloquei esse E' aqui, é o evento do dado mostrar um número par, tá? O evento do dado mostrar um número par seria eu selecionar esse conjunto aqui, desse e desse cara aqui, tá? Esse é um subconjunto
né, do espaço amostral. É um subconjunto do espaço amostral, por definição, é o que a gente chama de um evento. Tá? O evento do dado mostrar número menor do que 3, está aqui. Né? É 1 e 2, tá? Um eventinho de tamanho 2. O evento do dado mostrar um número primo, 2, o 3 e o 5. Tá? Bom, enfim. Isso daqui conclui, aí, de certa forma, essa parte dos axiomas aí, né? Os axiomas iniciais, tá? De onde toda teoria ela se inicia.